Boa noite, voltamos para continuar nossa programação aqui do portal Neutrade TV, o estúdio da ABC Editora, no SEC, Centro de Eventos do Ceará, na BAD 2015, Fortaleza. Eu estou aqui com Alessandro De Simone, advogado tributarista, obrigada, viu, Alessandro, mais uma vez, e com o Cristiano Eloy, nós vamos conversar sobre as questões tributárias que impactam na vida do atacadista distribuidor. Cristiano, pode começar. Alessandro, uma questão que preocupa muito os distribuidores, as empresas atacadistas, é a questão não somente dos atacadistas, mas todos os empresários, é a questão do ICMS. Hoje em dia a gente tem 44 alíquotas diferenciadas nos 26 estados e no Distrito Federal. Tem como resolver esse imbróglio tributário? Boa noite. Primeiro, agradeço o convite novamente de estar aqui com vocês. É sempre um prazer. E esse é um tema espinhoso, né, Cristiano? Porque sempre que a gente fala da questão fiscal no Brasil, eu dou o exemplo da seleção brasileira. Você tem 180, 200 milhões de opiniões diferentes sobre qual seria o sistema tributário perfeito. Mas o ICMS, com certeza, hoje, eu acho que é o grande imbróglio que o Brasil vive, né? Porque você tem muitos interesses por trás da mudança do ICMS, né? Você tem interesse, óbvio, dos empresários, que querem um sistema mais neutro e que não tem a variável fiscal como um diferencial do negócio deles. Esse pessoal deveria competir por competência, né? E ter uma operação eficiente, e não pelas variáveis fiscais que a gente vê hoje no setor de atacado e distribuição. E você tem, do outro lado, os estados, né, alguns que concedem incentivo fiscal e, portanto, continuam com essa política de atração de empresa para os estados, e outros que têm mercados consumidores vigorosos e que querem proteger esses mercados consumidores para que os atacadistas dos mercados que concedem incentivo não possam entrar forte, né, com um produto bem. Os interesses são os mais variados. E aí você tem, com certeza, o problema da. Aí você tem o problema da possibilidade de aprovação, né, de uma reforma do ICMS que passa, em primeiro lugar, pelo interesse dos governadores. E alguns deles provavelmente vão ter que abdicar parte das suas receitas. Isso porque, como eu dei o exemplo hoje no bate-papo na parte da tarde, você tem um Rio de Janeiro que tributa a energia elétrica com ICMS de 30%, o estado de São Paulo com 25%, e outros estados com alíquotas diferentes, e isso serve para vários outros produtos. Então, para você encontrar uma alíquota só para energia elétrica no Brasil inteiro, você vai ter, se for 25, por exemplo, para São Paulo não muda nada. Se for para o Rio de Janeiro, ele vai perder parte da arrecadação. Então, ele precisa ser compensado para que isso possa acontecer. Então, eu acho que a primeira dificuldade é criar esse fundo de compensação, que agora está chamando de Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura nos estados, para que esses estados que têm alíquotas maiores, e se a média for menor, poderem, de fato, não perder a arrecadação e os investimentos e repagar suas despesas. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio de uma reforma. Segundo, que tem muitos estados que não têm interesse na reforma pelo fato de terem uma política de incentivo fiscal mais agressiva. Eles querem continuar atraindo as empresas para os seus estados, né? E normalmente são estados que não têm um mercado consumidor forte. Então, isso também gera um conflito. Quando você vai discutir uma reforma, você tem opiniões diferentes, né? E isso é muito complicado. Por isso que eu acho que a reforma é imperiosa, importantíssima, mas o cenário, eu acho que agora em 2015, não é o melhor ano, né, para o governo federal insistir numa reforma dessa. Até porque a gente tem uma perda de arrecadação em todos os níveis, né, federal, estadual e municipal, em razão da condução da economia que não está bem. Então, falar em perda de arrecadação, mais ainda para os estados, em razão da reforma, eu acho que falta ambiente político para que isso aconteça. E tem
pilar importante neste ponto, que é como é que esse fundo de compensação do Estado seria patrocinado. E hoje ele vai ser patrocinado pela medida provisória que o governo colocou, decorrente do repatriamento de dinheiro, né, de brasileiros que mandaram dinheiro para fora e trariam de volta o dinheiro tributando a uma alíquota de 17,5 mais uma multa de 17,5, daria uma tributação de 35. Mas esse projeto já foi tentado diversas vezes, nunca ninguém trouxe R$1 para o Brasil para formalizar nenhum tipo de receita, né? Então, talvez o único dinheiro que entrasse aqui foi o dinheiro que saiu da Operação Lava Jato, como eu falei, né? E aí sim o pessoal que levou tem interesse em trazer. Aí eu esquento, por 35% eu esquento 65% desse dinheiro. Mas, então, eu acho que a reforma é importante, né? Mas acho que agora o momento não é o mais propício e existem esses desafios, né, para que os estados todos sejam confortáveis em simplificar o ICMS no Brasil todo. E aí transformar numa legislação única no Brasil inteiro, né? Porque hoje, como você falou, são 26 legislações mais a do Distrito Federal. São 44 alíquotas diferenciadas, né? São. Num dos projetos de ICMS que a gente tem, eles querem reduzir para 5, 7 alíquotas no Brasil todo, o que seria muito bom, né, se a gente pudesse fazer isso. E tem algumas distorções muito grandes. Quer dizer, por que a energia elétrica, que é o exemplo que eu dei, tem uma alíquota de ICMS tão alta, sendo que a energia elétrica é um bem essencial, né? Quanto mais essencial, o ICMS é um imposto que tem uma das características a essencialidade. Então, quanto mais essencial, menor a alíquota de ICMS. Quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota de ICMS. Então, não tem muita lógica o porquê da energia elétrica. Mas a gente sabe que quando a gente vai para dentro dos estados, energia elétrica é um dos produtos do serviço que mais arrecada ICMS. Então, os estados colocam as alíquotas lá em cima. Então, para que aconteça uma reforma tributária efetivamente, temos que esperar o desdobramento desse clima de instabilidade política, ver o que vai acontecer e também saber se os governadores desses estados que serão prejudicados estão dispostos a colaborar. Com certeza. Eu falo que a reforma tributária que já interessava para o governo federal, ele já fez. E não faltam exemplos de mudança na legislação, tanto é que a arrecadação do governo federal nos últimos 10 anos, até 2014, a arrecadação subiu muito mais do que a inflação, né? Se descontar da inflação, os ganhos reais de arrecadação eram muito grandes. Então, o governo federal, o único interesse dele é agora levantar essa bandeira do ICMS, que eu acho que até certo ponto, de fato, existe uma vontade política de realizar, né? Mas eu acho que também tem um aspecto nefasto aqui da política brasileira, que sempre que tem um escândalo, eles lançam algum projeto para querer abafar, esquecer o escândalo e levar desviar a atenção e colocar em outro ponto. Tanto é que o Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, ele agora criou um grupo especial para discutir a reforma tributária dentro da Câmara dos Deputados. E só fez isso porque o delator da Lava Jato disse que ele levou 5 milhões de dólares da Petrobras. Então, eu fico às vezes na dúvida, né? E essa descrença da classe política que a gente está, até que ponto de fato existe interesse real de fazer ou não. Mas eu acho que o ambiente político e econômico não é o mais favorável nesse momento. Mas nós estamos também, a gente não pode deixar de alertar, pelo menos de comentar, que as discussões sobre a reforma de ICMS evoluíram muito, né? Acho que o governo como um todo e o próprio legislativo, eles já conseguiram de alguma maneira entender uma linha principal aqui para seguir uma reforma de ICMS. Então, eu acho que quando tiver no momento adequado, ela já está muito mais à frente do que há 5 anos atrás. Sim. A gente está mais perto de uma reforma do que há 5 anos atrás, quando vieram outros projetos. Agora, outras questões que impactam diretamente no setor atacadista distribuidor, uma dessas questões é o projeto de lei do distribuidor. Como é que é? O que é esse projeto? Como é que ele está? Né? E quais são as implicações no mercado
empresarial brasileiro do nosso segmento. O projeto está bem, podia estar melhor. Nós estamos cuidando bem dele, mas esse projeto de lei é fundamental para o setor. Mas eu acho que assim, primeiro ponto a ser destacado é que é uma iniciativa exclusiva da ABAD. Né? Então a ABAD está agindo de uma maneira muito mais proativa, atuante, e conseguiu construir um projeto de lei que de fato defende os interesses reais do setor. Então, acho que esse é o primeiro ponto favorável. O segundo é que esse projeto de lei regula a relação do distribuidor, e aí o conceito de fato de distribuidor, a empresa que tem uma área fechada, uma equipe de vendas dedicada, representa ali uma, duas, poucas indústrias. Investiu nisso, né? Investe tem um nível de serviço com a indústria alto. Forte. Então, esse é o conceito de distribuidor e é essa relação que a gente quer regular. E para isso foi criado um projeto de lei que contém obrigações de uma parte, direitos da outra, mas acho que o principal ponto do projeto é a questão da válvula de escape, porque como a gente está tratando de uma relação entre empresas, com certeza elas têm uma estratégia de entrada, quando o distribuidor vai representar a indústria escolhe o parceiro dela, mas isso não é uma relação para o resto da vida. E pode ser que ao longo do caminho eles decidam uma estratégia diferente. Então, acho que o que é importante no projeto é que na saída ou no fim da relação, ambos vão saber qual é o custo dessa saída. Né? A indústria que hoje sofre várias ações judiciais de distribuidores cobrando indenização por todo o período trabalhado, e aí você tem histórias de 20, 30, 40 anos de relação comercial, vai saber quanto que custa para tirar um distribuidor da sua rede. E o distribuidor vai saber quanto vale o trabalho dele ao longo desse tempo. Né? Então eu acho que isso é o mais importante, que é o que dá segurança. Porque a relação, a saída hoje é muito incestuosa. Né? A indústria faz muitos procedimentos tentando se livrar de um problema. Né? O distribuidor, ele fica revoltado com a saída, e aí quer se municiar de tudo que ele pode para também entrar contra a indústria e receber pelo trabalho dele. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos. Mas é lógico que a gente sabe que a indústria vai ter a sua opinião crítica sobre o projeto. Né? Vai ser um projeto que vai ter que ter um grande debate no Congresso. A gente deu entrada no projeto ano passado, em 2014, e agora ele está passando pela primeira comissão dentro da Câmara dos Deputados, que é a Comissão do Consumidor. E que eu acredito que ele só foi para lá por total desconhecimento de um dos deputados federais que avocou o nosso projeto de lei para a Comissão do Consumidor, porque ele não tem nenhum impacto consumidor. Pelo contrário, é uma relação B2B, como eu falei, né? Empresa com empresa. O projeto não implica e não tem nenhuma consequência para o público final. Mas, de qualquer maneira, essa falta de conhecimento de alguns políticos é o que faz com que a gente tenha leis absurdas no Brasil, né? E o setor acaba sendo prejudicado. Mas a gente está confiante de que nessa comissão nós vamos rapidamente conseguir um parecer favorável, né, ao projeto, e que ele seja analisado pelas demais comissões e siga o trâmite normal dentro da casa, na Câmara dos Deputados, lá no Congresso. Alessandro, falando em lei, uma que a gente sempre fala, escreve, né, Cristiano? A lei do motorista. Como que está essa lei? Pessoal, os atacadistas, distribuidores, eles estão seguindo a lei? Você tem alguma notícia ou estão tentando mudar? Porque todo mundo chiou muito na época. Lembro que você falou muito sobre isso. Como é que está isso hoje? 2015, né? Nós estamos falando isso há quanto tempo já? Boa pergunta, Cláudia, porque esse é um dos exemplos absurdos de lei que é aprovada no Congresso. Sem entendimento algum. Sem conhecimento. O senador Douglas Sintra, né, que é nosso vice-presidente da ABAD, senador, ele teve a oportunidade de almoçar no Senado com o relator, o criador desse projeto do motorista. E aí chegou para o deputado, o senador parceiro dele, falou: o senhor sabe que esse projeto prejudicou o atacado, o distribuidor? E o senador falou: pois é, eu criei o projeto e imediatamente no dia que eu criei, minha mãe me ligou. Eu falei:
Mas por que, senador? Porque minha mãe tem uma empresinha pequena que ela faz entrega com um motoqueiro. E falou que o custo dela aumentou em 30%. Então o cara prejudica a mãe, né? E não está nem sabendo qual é o alcance do projeto. Perdão. Então isso é uma história verídica, mas que retrata, né, esse absurdo que acontece. O nosso projeto, esse projeto do motorista, ele foi combatido pela ABAD através de uma ação judicial, né, Cláudia? Sim. E nós obtivemos êxito liminarmente, que é uma decisão provisória. Então, tanto a ABAD quanto as 27 filiadas da ABAD, elas estão dentro dessa ação e nós temos uma decisão para ninguém recolher os 30% do adicional de periculosidade. Então, essa decisão resguarda a ABAD e seus associados até que o Ministério do Trabalho ele edite uma nova portaria de maneira correta. Se o Ministério do Trabalho editar uma nova portaria, ela passa a valer amanhã e aí todo mundo é obrigado a cumprir. Enquanto isso, ele não editou, porque existem outras ações também combatendo os 30% do adicional de periculosidade. Sim. O que nós orientamos as empresas, e aí a grande dúvida, é que as empresas podem seguir dois caminhos. Um deles é agir de maneira conservadora e recolher os 30% do adicional. Só que o problema de recolher é que esse valor é salário e, portanto, é pago para os funcionários. E depois, para você descontar para frente do funcionário, se esse adicional cair, a empresa vai ter muita dificuldade. Então, operacionalmente, essa saída é difícil. A outra saída é a empresa não pagar, mas provisionar o valor, que também é conservador. Que eu destaco esse valor, deixo separado, né, e aguardo como é que vai se dar a condução desse processo. E, paralelo a isso, nós estamos brigando politicamente para que a gente possa, pelo menos, reduzir a base de cálculo sobre a qual incide o adicional de periculosidade. Nós estamos com audiência com o Ministério do Trabalho e com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque tem uma súmula lá contrária ao nosso interesse, e o que nós estamos tentando é fazer com que esse adicional incida só sobre o salário fixo do vendedor e o salário dos promotores, e não sobre o salário fixo mais comissões. Nós estamos tentando tirar as comissões, que é o grosso, né, da remuneração do adicional. E aí seria uma primeira alternativa para conciliar e não prejudicar tanto o setor de atacado e distribuição. Nessa questão do adicional, tem a questão dos motoqueiros também, né? De periculosidade de 30% de quem se utiliza de moto. É isso mesmo, que é esse projeto. O projeto inicialmente tinha começado com quem usa a moto como atividade principal. Então, se eu sou um mototáxi, motofrete, eu deveria ter o adicional porque a moto é o risco da minha profissão. Mas o vendedor, o objeto final dele é praticar a venda. Ele pode vender de bicicleta, ele pode ir de carro, ele pode ir a pé, ele pode ir de moto, né? Então é um meio de condução, não é um instrumento final da atividade dele. Por isso nós somos contra que exista o adicional, né? Mas é uma outra batalha. Esse é o custo de você deixar um projeto de lei andar no Congresso com políticos, infelizmente, que não conhecem a realidade do Brasil. Total desconhecimento. Né? Total desconhecimento, e aí prejudicam diversas categorias. A própria indústria está muito prejudicada, porque a indústria trabalha com um volume de promotores nos pontos de venda muito grande. É um contingente de pessoas enorme, né? Usando moto. E do dia para a noite ser obrigado a recolher 30%. Né? Então o governo, o legislativo não pensa muito nas consequências disso. Né? Você é coordenador da agenda política da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Você acredita que a frente parlamentar mista dos agentes de abastecimento vão ajudar nesse trâmite, nessa facilitação, nesse entendimento por parte dos políticos da lei e até no acesso da associação que defende os interesses das empresas que atuam no segmento atacadista distribuidor? Com certeza, acredito sim. Eu acho que a entidade ir direto lá, né, sem ter uma organização política, que é uma frente parlamentar, que possa conduzir os assuntos, ela conseguiria esse acesso
mas talvez de uma maneira não tão eficiente quanto utilizar a frente. Utilizando a frente parlamentar, né, você já tem um conjunto de deputados e senadores, porque é uma frente mista, e eles mesmos fazem o trabalho de espiral. Então, na medida em que você usa o presidente da frente parlamentar, que é o Douglas Sintra, o vice-presidente, o Laércio de Oliveira de Sergipe e outros políticos, eles próprios vão conduzir os assuntos para os demais colegas. Sim. Tem mais conhecimento, muito mais que os outros. Conhece o trâmite da casa, história. Né? Então, eu acredito, sim, acho que é uma maneira eficiente de você conseguir colocar os seus assuntos e fazer com que o conhecimento desse tema seja pulverizado de uma maneira mais rápida, né, do que uma entidade direto falar com cada um dos políticos. Né? Mais uma pergunta para o Alessandro. A questão do representante comercial, Alessandro. Essa é outra questão. Como é que fica? Como é que está isso? O que a ABAD, o segmento, pleiteia? Bom, hoje a gente tem, acho que, duas questões ligadas ao representante comercial. Uma delas, que foi uma primeira vitória, mas não com tanto sabor de vitória assim, é aquele time que está ganhando o jogo, no finalzinho sofre empate, né? Não é tão ruim, mas não fica com aquele gosto da vitória, porque nós conseguimos levar o representante comercial para o Simples. E isso foi uma batalha da ABAD de muitos anos. Mas o Simples, ele tem diversos anexos que ditam quais são as alíquotas sobre as quais as empresas e as atividades vão estar sujeitas. E o representante comercial entrou no anexo 6, que começa com uma tributação próxima de 17%. Então, não resolve, porque o representante comercial, que é empresa, ele pode estar enquadrado no lucro presumido e ter uma tributação menor do que a do Simples. E a lógica da escadinha é que eu tenho empresas no Simples, que são menores, quando ela cresce um pouquinho, ela vai para o presumido, quando ela cresce mais, ela vai para o real. Essa é uma conta, né, de superficial, comentário superficial, mas esse seria o caminho. Então, não tem lógica que o representante seja mais barato ele estar no presumido do que no Simples. Então, evidentemente, tem uma distorção aqui posta. E nós estamos pleiteando para que ele vá para o anexo 3, que é onde estão os contadores, que também lá atrás entraram no anexo diferente e conseguiram migrar. O anexo 3, a alíquota para quem fatura até R$180 mil no ano, que é o grande contingente do representante, porque eles faturam 3 mil, 4 mil, 5 mil, uma boa turma por mês. Então nós estamos falando aí em 60 mil reais por ano, ele teria uma alíquota de 6. Nós vamos de 17 para 6, e aí sim você teria uma motivação. O problema é que o governo alega que ele vai ter perda de arrecadação, que ele recebe 17 e iria para 6. Mas é um argumento muito superficial e rasteiro, né? Porque, na verdade, você traria um contingente enorme de representantes para a formalidade. Sim. Essa turma teria interesse em estar no Simples, pagar direitinho 6% e formalizar sua receita toda. Então, isso não perderia arrecadação, pelo contrário, a chance de aumentar é muito grande. E aí nós já tivemos reunião com a FIF domingos, né, que é o secretário com a roupa de ministro. Sim. E nós estamos no jus esperneandi, no nosso direito de espernear, junto ao secretário, mas ele já tem um projeto para analisar várias atividades e ajustar agora, né? Então, o meu sentimento é que teve uma primeira leva, põe no Simples essa turma, mas no anexo 6. E acho que agora nós vamos ter um segundo movimento de fazer os ajustes corretos, né? Sim. O segundo assunto do representante, que nós estamos em vias de apresentar também em nome da ABAD, é um projeto de lei de modernização da legislação do representante. E aí eu dou um exemplo que eu acho do cotidiano da relação do representante com o distribuidor e, ao mesmo tempo, muito retrógrado, né? Você dizer que o representante está usando um boné, uma camiseta, um cartão da empresa, hoje ele tem palm top, e que isso por si só é capaz de caracterizar o vínculo de emprego, quer dizer, é pensado de uma maneira muito antiquada, né? E a legislação, ela deixa alguma margem de dúvida na conceituação, né, no que de fato é a relação do representante, porque juridicamente o que a gente fala é que a subordinação econômica entre o representante
e a empresa distribuidora representada, essa tem que existir. O que é a subordinação econômica? É eu dar as diretrizes comerciais para o representante, dar um treinamento para o representante, ele conhecer meu produto, ele bem vestido, alinhado, atender os pontos de venda. Isso é uma relação econômica, né? Eu estou escolhendo meu representante querendo que ele seja o mais qualificado e cobrando dele o retorno, né, desta relação. Então, isso não poderia jamais caracterizar o vínculo. O que não pode ter, pela autonomia do representante, é o que a gente chama de subordinação jurídica. É punir o representante, é fiscalizar o representante. Então, tem algumas condutas que entram nessa linha tênue e que a legislação lá atrás, como é um pouco mais antiga, deixou a desejar. Então, nós não podemos ter receio de enfrentar esse tema de frente. Nós estamos criando um projeto de modernização da relação de representante, que deve ser apresentado agora em novembro, e com certeza nós vamos escolher um dos deputados que possa distribuir o projeto e vamos levar a discussão, trazer o CORE para a discussão, trazer o CONFERE, né, trazer quem sejam os envolvidos para a gente construir uma legislação mais moderna, porque o próprio representante quer essa segurança, né? Ele também não quer ficar nesse na informalidade. Limbo, né? Ou ele é representante, ou ele não é, ou não é, e sabe? E está acontecendo um movimento pelos modelos de negócio, né, que hoje estão no atacado distribuidor, sim, de migração do representante para o CLT. Isso foi até um ponto muito debatido, porque tem uma pressão também dos fiscais do INSS. O fiscal do INSS se acha o juiz do trabalho. Ele chega na empresa distribuidora atacadista, fala, olha, a sua equipe de vendas aqui é CLT, não é representante não. Vai lá e autua o atacado em valores absurdos e declara no auto de infração que o representante é funcionário. Então, isso inibiu muitas empresas do setor de contratar o representante como representante, né, com base na lei de representação. Então, nós não podemos deixar esse movimento migrar. A gente tinha na época, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 70% representantes, 30% CLT, vendedores CLT. Hoje já são 50%, 50 e poucos representantes. CLT aumentou muito. Então, vai no contrário, né? Exatamente. Precisa entender o que desse movimento, de fato, é esse risco do representante ser funcionário, e aí nós não podemos deixar isso crescer, e o que de fato é vendedor CLT, porque a operação exige que seja. E aí, ok. Aí é uma questão de modelos de negócio que estão crescendo, sim, e exigem estratégias jurídicas diferentes de cada uma das empresas. Alessandra, muito trabalho, né? Muito. Bom, é isso, Cristiano? É isso. Bom, nós vamos agora terminar essa entrevista com a Alessandra De Simone. A gente sempre volta nesses assuntos, né, para a gente acompanhar, informar, né, todo o pessoal aí da cadeia de abastecimento. A gente sempre procura, né, o Alessandro sempre vai até o nosso estúdio lá em São Paulo, na nossa redação, falar mais as entrevistas, né? Porque esse é um assunto que interessa bastante ao setor. E a gente sempre dá um destaque, né, Cristiano? Com certeza, Cláudia. Muito obrigado mais uma vez, viu, Alessandro, por você ter vindo. O ano que vem estaremos em São Paulo, né? Com certeza. Nossa terrinha. A feira vai para São Paulo ano que vem. Eu espero você também lá no estúdio em São Paulo. E obrigada, Cristiano, obrigada. Boa noite. Não saia daí, porque o New Trade TV continua 24 horas no ar.